Graça e paz, meus queridos e amados discípulos do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui para deixar uma reflexão para vocês, amém? Queridos, é o seguinte, nós vivemos dias de guerra, dias de batalha, né? E eu quero falar com você que tem um chamado, você que foi escolhido pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Você, amigo pastor, pastora, ministro do Evangelho de Jesus Cristo, né? Aqueles que receberam de Deus um chamado excelente. Agora, preste atenção numa coisa, eu tenho visto nesses últimos dias muitas pessoas desanimando, né? Desanimando do seu chamado, desanimando aí do seu ministério, né? Mas por que isso acontece? Paulo, ele fala algo aqui para o seu discípulo amado, né? O seu discípulo Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, Paulo escrevendo para ele diz aqui no capítulo 2, no versículo 1 em diante, ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Querido, eu quero falar uma coisa para você, meu amado, minha amada. Nós estamos em guerra, nós vivemos em guerra 24 horas. E a primeira guerra, ela começa onde? Ela começa dentro de cada um de nós. Essa é a maior guerra que nós temos. Antes de você vencer o mundo, vencer o diabo, vencer as batalhas da vida, você precisa vencer a si mesmo. Isso é algo fundamental. Então o que acontece? A palavra de Deus, ela vai dizer para nós no livro de Gálatas, né? No livro de Gálatas, capítulo 5, vamos abrir aqui, olha, vamos refletir um pouquinho aqui na palavra de Deus, né? O livro de Gálatas, capítulo 5, o verso 16 vai falar o seguinte: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça, ela milita contra o espírito, né? Ela guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que interessante. Então, a nossa carne, ela vai lutar contra o nosso espírito. A nossa carne, ela quer as coisas terrenas. O nosso espírito, que é o nosso eu verdadeiro, que mora dentro de nós, este quer as coisas do eterno Deus. Então entenda uma coisa, a primeira guerra que você tem que vencer é você mesmo, amém? Mas como, pastor, que eu venço essa guerra? Como que eu venço essa guerra? Meus irmãos, aqui está o alimento, aqui está as proteínas espirituais que você precisa, amém? Então você precisa meditar nas escrituras, porque quando você entende o seu chamado, você entende que você é um bom soldado de Cristo, você entende que você foi alistado para uma guerra. O que você vai fazer? Todo soldado que vai para a guerra, ele não vai despreparado. Amém? Ele vai preparado para a guerra. E quais são as armas da nossa milícia? A palavra de Deus, ela diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Então nós precisamos entender o seguinte: temos um chamado, precisamos nos santificar, precisamos meditar nas escrituras e precisamos ter uma vida de oração. Se não há oração, se não há meditação na palavra e se não há santificação, você não vai conseguir ficar de pé. Pois a palavra de Deus, ela diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Amém? Então, meu amigo, minha amiga, você que recebeu um chamado de Deus para fazer a obra de Deus, você que está desanimado, você que pensa em desistir, não olhe para as circunstâncias, volte-se para a palavra de Deus. Amém? Como diz no livro de Jó, capítulo 22, verso 21, diz assim: Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim se sobrevirá o bem. Por que hoje muitas pessoas que aceitaram um dia Jesus estão vivendo uma vida derrotada, fracassada, estão enchendo os consultórios médicos, né, com problemas psicológicos? Isso é algo muito sério, irmãos. O maior psicólogo da década, né, do século, do milênio, o maior psicólogo, irmão, é Jesus. Amém?
Então você que está aí, né, dependendo de remédios para dormir, você que está dependendo, irmãos, é brincadeira. Onde já se viu um pastor, um obreiro, um líder, né, que diz ser um líder na igreja do qual ele faz parte, ele está dependendo de remédios para dormir, ele está dependendo de remédios depressivos, antidepressivos? Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Se a palavra de Deus declara que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, então o que está acontecendo com o povo de Deus? Por que o povo de Deus está ficando dependente das mesmas coisas que as pessoas do mundo estão ficando? Então sabe o que é isso aí, irmãos? Falta da presença de Deus na sua vida. Então se levante, comece a voltar-se para a palavra de Deus, comece a buscar aqui o alimento necessário para que você possa ficar de pé. A palavra de Deus, ela fala no livro de Eclesiastes: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como que eu caio, pastor? Quando você deixa de olhar para a palavra, quando você deixa de olhar para Jesus. Por que que Pedro começou a andar sobre as águas? Deu vários passos ali sobre as águas, porque Jesus falou para ele: vem, Pedro, e ele foi. Enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, você pode ter certeza, ele caminhou sobre as águas. Mas quando a palavra de Deus, ela diz, sentindo o vento forte, começou a afundar-se. Qual que é o nosso problema? Eu estou sentindo. Porque eu sinto. Irmão, você não tem que sentir nada. Amém? A palavra de Deus, nós não vivemos ela por sentimentos, nós vivemos por fé. Amém? Então, você não tem que sentir nada, você tem que ler, entender a palavra e praticar. Amém? Esse é o resultado daqueles que vencem as batalhas dessa vida, aquele que fica de pé até o fim. Amém? Então fica aí essa reflexão. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: sede forte e corajoso. Amém? Que essa reflexão fique aí para você meditar. Amém? Você líder, você que